Olá! Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar em um assunto que vai arrancar de vez aquele medo de estudar a Bíblia a fundo e transformar a maturidade espiritual de quem nos ouve para sempre. O nosso encontro teológico de hoje tem um propósito muito claro e, eu diria, inegociável. Nós precisamos dominar a arte de extrair a verdadeira essência da Escritura. A missão aqui é sair de uma vez por todas daquela leitura superficial, daquela leitura fragmentada que infelizmente domina tantos ambientes. Com certeza, alcançar a espinha dorsal de qualquer passagem bíblica, né? Exato, porque existe uma diferença abissal entre apenas passar os olhos por um conjunto de versículos e, de fato, apreender a estrutura de pensamento que sustenta a revelação divina. Nós precisamos dar esse salto de maturidade. E o desafio é justamente entender como a gente faz isso na prática. Sabe a melhor forma de visualizar o tamanho desse desafio? Imaginemos um cenário decisivo. Pensemos num tribunal, um julgamento de altíssimas apostas, onde a vida de um réu está em jogo. Uma testemunha fundamental é chamada ao púlpito. O silêncio toma conta da sala, todos prestam atenção. E ela começa a falar por 5 longos minutos. E nesse tempo ela descreve detalhadamente, que o dia estava chuvoso, comenta sobre a cor da gravata listrada que o réu usava. Perfeito. Ela faz uma digressão imensa sobre o que ela mesma comeu no café da manhã, os ovos, o bacon, o café amargo e, espremida no meio de tudo isso, ela dá o álibi perfeito. Ela afirma categoricamente que viu o réu do outro lado da cidade na hora exata do crime. Nossa, e aí se o juiz perguntar para o júri qual foi a ideia central desse depoimento e a resposta for, ela falou sobre o café da manhã, há um erro técnico gravíssimo aí. Sim, gravíssimo. É verdade que ela falou sobre o café da manhã. Sim, é um fato. Mas essa era a ideia central? De forma alguma. O café da manhã é puramente circunstancial. O álibi é a tese, é o ponto central, é a razão de ser de toda aquela fala. E o que assusta nessa analogia é que ela traduz perfeitamente a nossa realidade teológica diária. O que acontece com enorme frequência é que nós nos emocionamos com as, digamos assim, notas de rodapé da Escritura. Nós nos deparamos com um parágrafo denso e glorioso nas epístolas de Paulo, ou com uma parábola profunda contada por Jesus. E o que fazemos? Nós nos apegamos ao café da manhã. Agarramos um detalhe secundário e choramos com ele, né? Sim, grifamos com marca-texto fluorescente e ignoramos completamente a proposição principal, o álibi que o Espírito Santo estava construindo ali. É a mania perigosa de transformar detalhes em manchetes. E quando fazemos isso, o enredo principal simplesmente desaparece. Precisamos de uma transição urgente de mentalidade. Temos que parar de ler a Bíblia como quem caça palavras de efeito, sabe? Aquele hábito de procurar uma frase solta que soe poética. Exatamente. É preciso sair da cena periférica e mergulhar de cabeça no argumento real. E o ponto de ruptura da leitura bíblica, o momento em que até os leitores mais bem-intencionados começam a se perder, não nasce de uma falta de familiaridade com as palavras. O erro nasce da ausência de critérios. Falta de ferramenta mesmo na mente de quem lê. Faltam ferramentas para distinguir o que é apenas mencionado daquilo que é de fato afirmado. Se essa linha divisória não estiver absolutamente clara, o castelo da interpretação desmorona. E o que piora essa situação, a meu ver, é que, sem essa distinção, a leitura deixa de ser exegética e vira pura criatividade humana. O grande perigo é que essa criatividade vem muito bem disfarçada. Ela chega revestida de uma linguagem extremamente piedosa, recheada de jargões evangélicos, fica parecendo algo muito espiritual. Mas no fundo a pessoa abandonou o fundamento. Totalmente. Quem está lendo está apenas usando a revelação como um trampolim para as próprias ideias. A pessoa não está ouvindo Deus falar, ela está apenas usando o vocabulário divino para fazer eco à própria voz. Por isso, a regra de ouro que precisamos estabelecer desde já é ouvir antes de falar.
É necessário silenciar as nossas pressuposições, abaixar o volume das nossas demandas pessoais para reconhecer a afirmação soberana que governa o parágrafo. Há uma autoridade intrínseca ali que precisa ser respeitada antes de qualquer tentativa de aplicação prática para a nossa rotina. E essa afirmação soberana é o que chamamos de ideia central. Todo trecho possui uma coluna vertebral invisível que organiza os demais elementos. Tudo que está ali gravita em torno desse eixo. Não estamos falando de um resuminho simplista ou de uma informação rasa de enciclopédia. É a estrutura de sustentação de toda a passagem. Sem essa coluna vertebral, tudo vira um amontoado de frases soltas. Perfeito. Para que a gente consiga fixar isso de forma definitiva e não ficar só no campo das ideias, precisamos trazer o peso teológico de uma distinção gramatical básica mais essencial. Tudo que lemos tem um assunto e um complemento. O assunto é simplesmente sobre o que se fala, e o complemento é o que se diz sobre esse assunto. E o erro clássico é achar que descobrir o assunto é descobrir a ideia central. A ideia central nunca é apenas o assunto. Vamos trazer isso para o chão da igreja. Pensemos em Romanos 8, que é um dos capítulos mais extraordinários e complexos de toda a Escritura. Se alguém perguntar sobre o que trata Romanos 8, e a resposta for, fala sobre segurança. Isso é vago demais. Vago demais. Segurança é apenas um rótulo, é só o assunto. Dizer isso não define a teologia do capítulo. A verdadeira doutrina, a ideia central ali, não é uma palavra solta. É a afirmação teológica completa. A segurança do cristão é inabalável porque ela depende exclusivamente da eleição e do amor de Deus e não da performance humana instável. Essa frase, sim, é a coluna vertebral. E quando quem estuda a palavra não identifica esse eixo, cai invariavelmente em duas distorções brutais na vida prática. A primeira dessas distorções é a fragmentação letal. É quando os versículos viram ilhas isoladas de sentido. Alguém arranca um versículo do capítulo 8 de Romanos, imprime num cartãozinho e o trata como se fosse um provérbio chinês solto. Totalmente desconectado do continente imenso que é o argumento de Paulo. E a segunda distorção, que é talvez a mais comum hoje em dia, é o subjetivismo descontrolado. É a famosa frase, dita em tantas rodas de estudo, o que isso fala ao meu coração. E o problema dessa frase é que ela coloca o coração humano, que é enganoso, como o árbitro final da verdade revelada. A exegese de verdade começa justamente no momento em que paramos de perguntar o que aquelas palavras despertam em nossas emoções e passamos a perguntar com muito rigor o que é afirmado sobre Deus e sobre a sua obra redentora. Mas, para sermos justos, precisamos aprofundar o diagnóstico. Há uma razão histórica e pastoral profunda para essa dificuldade crônica de interpretação. Nós vivemos na era da ansiedade pragmática. Ansiedade pragmática, gostei desse termo. Existe uma pressa, quase um desespero cultural, em abrir a Bíblia e perguntar imediatamente como isso resolve meu problema agora. Como aplico esse versículo hoje, na minha crise financeira, na minha ansiedade ou no meu casamento? Essa inversão de ordem é um verdadeiro desastre metodológico. O que acontece é que isso produz leituras muito rápidas e emocionalmente muito eficazes. Alguém termina de ler um salmo, fecha e diz, nossa, senti uma paz enorme. Mas, se formos avaliar, é uma leitura exegeticamente muito frágil. Se pedirmos para essa pessoa explicar a lógica do argumento que gerou essa paz, ela não sabe. É o fenômeno assustador de tratar a revelação do grandioso pacto da redenção como se fosse um mero repositório de frases curtas para postar em redes sociais com uma foto bonita de paisagem no fundo. Cura para essa ansiedade pragmática não é ler mais rápido, mas acionar um freio de arrumação. A solução é retroceder e buscar de forma implacável o significado original, o que o autor quis dizer quando escreveu isso com aquelas palavras para aquela comunidade específica no primeiro século. Fazer isso é um ato de profunda humildade intelectual, né? Recusar-se terminantemente a usar uma passagem para proveito próprio, como se fosse um band-aid cósmico, antes de compreendê-la como um todo orgânico. É submeter a nossa pressa à intenção original do Espírito Santo. Só que, no meio desse processo de frear a leitura, surge uma armadilha muito sutil.
Existe o mito da intuição, que chamamos de a armadilha do eu senti. É aquele erro comum de achar que a ideia principal simplesmente salta aos olhos de quem é muito espiritual. Alguém lê e diz, li tudo, e minha intuição diz fortemente que o foco principal aqui é o perdão. O problema é que a intuição humana é traiçoeira. Ela é frequentemente moldada e até corrompida por aquilo que nós queremos desesperadamente ouvir naquele dia. A escritura possui uma complexidade literária que não se dobra à mera intuição ou ao palpite, especialmente nas epístolas e nos profetas. Os autores não estão apenas jogando ideias no papel. Eles utilizam recursos sofisticados como progressão argumentativa, contrastes afiados e uma forte tensão interna. Eles constroem argumentos sólidos, camada por camada. E não podemos simplesmente ignorar a arquitetura esperando um insight mágico. Pensemos no exemplo brilhante da narrativa de José no Egito. Excelente exemplo. Se alguém procurar ali um versículo isolado, um versículo mágico no meio da história que dê a resposta instantânea e o significado de tudo, não vai encontrar. A ideia central não está flutuando em uma frase de efeito no capítulo 40 enquanto ele está preso. A leitura precisa abraçar o contexto completo. É preciso acompanhar o poço, a casa de Potifar, os anos de esquecimento na prisão, até chegar ao palácio. É o acúmulo dessas décadas de sofrimento e exaltação que revela a verdadeira ideia central à providência divina. De forma misteriosa e absolutamente soberana, usa o próprio mal e a traição humana para cumprir fins de salvação específicos para o seu povo. A intuição rápida nunca chegaria a essa profundidade. E adotar essa postura contemplativa exige o que chamamos de atitude bereana. Os crentes de Bereia não eram pessoas guiadas por feeling. Eles examinavam diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. É importante deixar claro que não há uma exigência de saber ler fluentemente o grego, o hebraico ou o aramaico original. O que se exige é dedicação metódica, uma leitura repetida, atenta, sem atalhos e, acima de tudo, honesta com a totalidade da passagem. O que na prática significa decretar o fim da leitura atomizada. Precisamos abandonar a visão folclórica de que a revelação é um colar de pérolas soltas, onde cada versículo é uma joia independente que podemos arrancar e usar como quisermos. A revelação é, na verdade, uma corrente lógica de aço, onde cada elo está soldado e puxa inevitavelmente o próximo. O dever de quem estuda a palavra não é recortar, mas buscar o fluxo de pensamento. Existe um problema moral ou teológico no início, ele avança no parágrafo seguinte para uma solução cristológica, ele culmina, no fim do capítulo, em uma resposta ética de obediência. Existe um fluxo contínuo, nada está ali por acaso. E existe uma ferramenta prática genial na sua simplicidade para mapear esse fluxo. É o que podemos chamar de teste do para quê. Como funciona isso na prática? Funciona assim ao se deparar com uma ilustração ou uma história no meio de um texto didático. A pergunta correta não é o que essa figura significa isoladamente, mas sim para que essa ilustração foi colocada aqui neste exato momento do argumento. Vamos aplicar esse teste de forma bem concreta para acabar com qualquer dúvida. Quando Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre observar os lírios do campo que não fiam nem tecem, quem lê desatentamente acha que os lírios são a ideia central. Começa a fazer uma verdadeira teologia sobre botânica, sobre a beleza das pétalas, sobre o clima da Palestina. Exato. Mas se aplicarmos o teste e perguntarmos para que Jesus falou de flores aqui, percebemos que os lírios são apenas o suporte estrutural, a metáfora passageira. A afirmação central que eles sustentam é: contundente, o Pai cuida soberanamente de todas as coisas e, portanto, nós não devemos andar ansiosos. Distinguir com clareza o que é apenas suporte literário daquilo que é a centralidade doutrinária é vital para não naufragar na exegese. Mas a boa notícia é que não estamos no escuro nessa busca. Os autores, inspirados pelo Espírito, deixaram pistas espalhadas para nos guiar nessa distinção. Se pararmos de ler correndo, vamos perceber que a estrutura grita suas intenções. A primeira e mais gritante dessas pistas são as repetições.
É através delas que se marca a ênfase absoluta de um trecho. Se uma palavra aparece repetidas vezes, não é um erro de revisão, ela é um pilar estrutural. E aqui temos um choque cultural fascinante entre a forma como nós lemos hoje e como isso foi escrito. A cultura ocidental moderna odeia a repetição. No colégio, aprendemos que repetir palavras num texto é sinônimo de pobreza de vocabulário. Achamos redundante. Mas a cultura hebraica ama repetir. Sim, para eles a repetição não é pobreza, é a principal ferramenta para colocar uma ideia em negrito, para sublinhar e garantir que ninguém vai perder o foco. Tomemos como exemplo a primeira carta de João. Se palavras como amor, amar e amados aparecem dezenas de vezes em um espaço tão curto, é impossível lutar contra a frequência e tentar dizer que a epístola fala sobre outra coisa. A repetição está gritando a ideia central na nossa cara. Ali, o amor fraterno não é uma mera sugestão comportamental. A repetição prova que o amor é a evidência inescapável da salvação. Tentar ignorar a repetição em 1 João é tentar reescrever com as nossas próprias tintas. A segunda pista deixada são os contrastes. É a poderosa técnica da definição pelo oposto. A Escritura não apenas diz o que uma coisa é, ela faz questão de dizer o que ela não é. É a construção clássica por negação, graça e obras, luz e trevas, sabedoria e tolice, carne e espírito. Esse contraste não é acidental, ele é profundamente teológico. Para materializar isso, se olharmos para Efésios 5, versículo 18, Paulo diz explicitamente para não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução, mas para nos enchermos do Espírito. A ideia central aqui passa muito longe de ser apenas uma regra moral ou dietética sobre o consumo de álcool na igreja primitiva, né? Com certeza, o contraste ilumina o centro nevrálgico do ensino. Trata-se de uma batalha feroz sobre quem controla, governa e influencia a mente humana. O vinho, que leva à perda de controle, ou o espírito, que traz o domínio próprio. O contraste revela o verdadeiro coração do argumento. E a terceira pista é o verdadeiro esqueleto da passagem, os conectivos lógicos. Estamos falando daquelas pequenas palavras que a leitura rápida costuma pular, porque, portanto, para quê, mas, todavia. O estudante que ignora um portanto pede toda a relação de causa e consequência da revelação. Ignorar essas palavras acaba transformando o evangelho robusto em um amontoado de conselhos soltos de autoajuda. O conectivo é a dobradiça de metal que faz a pesada porta da teologia girar no sentido correto. As dobradiças dos conectivos, que chegamos ao grande momento da síntese. É a hora de pegar todo esse material bruto e criar uma única frase coerente que resuma com exatidão a coluna vertebral. Mas, para formular essa frase final, não basta ter boa vontade. Há 3 regras de ouro, matemáticas, que não podem ser violadas de jeito nenhum. A primeira regra dita que a frase deve ser puramente descritiva e não aplicativa. O foco é a afirmação soberana, não a nossa resposta a ela. Exato. Se o resumo for algo como "eu devo confiar mais em Deus durante a provação financeira", isso falhou como ideia central. Isso é aplicação secundária. A formulação correta, descritiva, seria: Deus é plenamente digno de confiança nas provações, porque Ele governa ativamente a história para o bem último do seu povo. Perceba a virada de chave aí. O foco sai do sujeito imperfeito que lê e volta para a majestade do Deus que se revela. A segunda regra é que a formulação precisa ser abrangente. Eu gosto muito de usar a imagem mental de um grande guarda-chuva. Um guarda-chuva teológico. Para cobrir o início, o meio e o fim do parágrafo. Não podemos deixar aqueles versículos mais difíceis ou doutrinariamente incômodos de fora, tomando chuva na calçada. Se a frase que formulamos não engloba um pedaço do trecho, ela não é a ideia central. Não podemos mutilar o contexto para caber na nossa síntese bonitinha. E a terceira regra nos protege do lugar comum que empobrece tanto o ensino. A frase deve ser extremamente específica. Formulações genéricas como "Deus é amor", "o pecado é mau" ou "Deus é soberano"
São verdadeiras, mas servem para centenas de textos diferentes. Se a síntese serve para tudo, no fim das contas, ela não explica nada daquela perícope específica. A formulação precisa capturar com precisão a cor única, a digital teológica exclusiva daquela passagem específica que está sendo estudada. Chega de teoria, vamos ver tudo isso funcionando na prática para que não fique nenhuma dúvida. Vamos para um estudo de caso definitivo com Efésios 2, do 8 ao 10. Esse trecho é um dos maiores momentos da graça. Mas as leituras que se faz dele costumam ser tragicamente míopes, parando no meio do caminho. Ao dissecar com cuidado esse clássico, notamos imediatamente a progressão causal magistral desenhada ali. Existe um ponto de origem inegociável, que é o próprio Deus e a sua graça, que caminha inexoravelmente para um resultado prático e visível, que é a vida transformada. Mas veja como a leitura míope tensiona e quebra tudo de forma violenta. Se a ideia central for resumida apenas como somos salvos pela graça mediante a fé, ocorre uma mutilação do versículo 10, que exige as boas obras e diz que fomos criados em Cristo para elas. Fica faltando um pedaço do guarda-chuva. Por outro lado, se a síntese focar apenas no final e disser devemos fazer boas obras, os versículos 8 e 9 são pisoteados e caímos num abismo escuro de moralismo vazio, totalmente desprovido da graça originária. Ambas as leituras fragmentadas são destrutivas à vida cristã. É por isso que a formulação perfeita precisa abraçar toda a complexidade da mente do apóstolo. Para simplificar, pensemos na graça como o motor de um carro e nas boas obras como o escapamento. Não existe movimento sem o motor, mas se o motor está ligado e acelerando, inevitavelmente haverá fumaça no escapamento. A síntese ideal e abrangente seria: salvação é um dom puramente gracioso, recebido somente pela fé, sem qualquer mérito humano, mas que tem como propósito inevitável uma vida de boas obras previamente planejadas por Deus. Essa frase une a causa soberana, que é a graça, ao efeito prático inegável, que são as obras, sem causar nenhuma confusão. A exegese bem feita sempre busca a harmonia do todo orgânico. E aqui entra um ponto crucial quando chegamos a essa frase, a essa ideia central perfeitamente bem formulada e testada. Ela ganha uma nova e poderosa função. Ela deixa de ser apenas um resumo e vira o cão de guarda da interpretação. Ela expõe os limites com clareza e trava a porta contra usos seletivos e contra moralismos baratos. Ela passa a funcionar como um critério de controle implacável contra o erro. Isso é libertador. Vamos continuar usando o próprio exemplo de Efésios 2 para provar esse ponto? Se a ideia central dita de forma irrefutável que as obras são o resultado inevitável da salvação operada pela graça e nunca a causa dessa salvação, então fica terminantemente proibido aplicar isso dizendo que a falta de obras faz alguém perder a salvação. Se alguém tentar pregar isso, a ideia central age como cão de guarda e barra a aplicação na porta. O pelagianismo, essa heresia histórica de que a salvação depende do esforço moral humano, é sumariamente expulso da teologia logo na entrada. A ideia central não deixa a heresia criar raízes. É um peso tremendo pensar sobre as implicações disso, porque chegar a esse ponto de controle rigoroso significa viver um momento de submissão intelectual profunda. É um instante doloroso e necessário em que calamos as nossas próprias ideias, abafamos os nossos próprios desejos de como gostaríamos que a religião funcionasse, para deixar a autoridade inerrante da Escritura falar livre de qualquer impressão subjetiva. É aqui, e somente aqui, que fica definido de forma clara o limite intransponível entre a exegese genuína, que é o esforço de extrair o tesouro que já está ali, e a exegese, que é a presunção arrogante de injetar as nossas próprias ideias humanas, falhas e temporais para dentro da eterna palavra de Deus. Esse é sem dúvida um marco fundamental do amadurecimento teológico que buscamos no início do nosso encontro. Agora que nós compreendemos e dominamos como encontrar e formular com precisão cirúrgica essa coluna vertebral, de forma totalmente segura,
plenamente submissa e livre de achismos e subjetividades, surge uma provocação inevitável para os nossos próximos passos no estudo da palavra. Como é que as partes menores, os detalhes microscópicos de cada versículo, se conectam internamente de forma invisível para sustentar esse todo tão robusto? A lógica teológica subjacente, que passa completamente despercebida nas leituras rasas e superficiais, é uma engrenagem fascinante que ainda precisamos explorar a fundo nas nossas futuras investigações. Fica essa reflexão profunda sobre a arquitetura majestosa da palavra. Dito isso, chegamos ao final deste podcast. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, inscreva-se no perfil Theo Reformata no Substack. Lá você terá acesso ao nosso acervo teológico e receberá nossa newsletter com novos materiais diretamente no seu e-mail. Que a graça ilumine seus estudos e até a próxima caminhada pelas Escrituras.